Deus, glória a Deus, amém? Aleluia. Só mais uma vez. Pra te adorar eu vim. Declare isso com todo o seu coração. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Só pra ti, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Só pra te adorar, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos por essa manhã. Te louvamos, Pai, por esse dia. O Senhor já fez esse dia para nós. E cremos, Senhor, em avançar nos teus planos, projetos e propósitos. Te agradecemos pela tua palavra, que é a lâmpada dos nossos pés e luz para o caminho que ainda vamos trilhar. Eu te louvo pela condução desse momento, pela direção absoluta do Espírito Santo. O Espírito Santo fica à vontade para agir nesse lugar. Eu oro por todos os corações e mentes, todas as pessoas que estão aqui, para uma grande transformação nessa manhã, para que possa iniciar uma nova etapa, um novo tempo na vida deles, com aquilo que o Senhor tem para dar para eles nessa manhã. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, os corações como uma terra que está pronta para receber a genuína semente, como um bom agricultor responsável, que aduba, que prepara, que está pronta para receber aquilo que é de mais precioso, que é a semente que vai produzir e fazer, Senhor, com que haja uma grande produção de crescimento. Eu creio que assim será no coração de cada um de nós que estamos aqui. Creio nesse ambiente, a atmosfera do Senhor tomando conta completamente, até pelas ruas. Obrigado para um grande mover e glória do Espírito. Espírito Santo. Tua palavra diz que o Senhor nos conduziria em toda a verdade e eu me coloco diante de Ti para ser um canal do Senhor, para que essa absoluta verdade seja transmitida nessa manhã mais uma vez. Ao passo que sinais, prodígios, milagres, curas, transformações, dúvidas e qualquer coisa maligna seja completamente extirpada do nosso meio. Glória a Deus. Eu te louvo, Espírito Santo. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui por Ti e para Ti. É com a graça e alegria que nós Te louvamos e Te agradecemos, sabendo que o Senhor pode e vai fazer muito mais. Glória a Deus. Quantos creem assim? Pode dar um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Muito obrigado, grupo de louvor. Aleluia. Deus é muito bom, amém? Quero agradecer ao pastor Guilherme, isso, e a sua esposa Adriana, toda a diretoria, os pastores auxiliares, por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito agradável e aceitável diante de Deus, quando os pastores estão fazendo essa circulação, onde as unções podem tocar o corpo de Cristo e trazer o corpo de Cristo a um equilíbrio espiritual realmente muito tremendo, amém? Então, eu tenho certeza que você tem sido muito bem pastoreado durante esse tempo que você está aqui. E eu louvo a Deus pelo privilégio de sair de tão longe, né? Que eu estou vindo dos Estados Unidos, eu estou morando lá agora, morei aqui durante muito tempo, pastoreei 27 anos, uma mesma igreja lá em Boa Viagem. Fui um dos pioneiros do Ministério Verbo da Vida. A gente começou a Igreja Verbo da Vida praticamente lá em Campina Grande, junto com o pastor Bud. Depois viemos para cá para começar o ministério aqui. E é um grande privilégio, né, ter essa graça de poder ter tido muito tempo de estar junto com aquele que foi o fundador desse ministério, que é o pastor Bud. Tive a oportunidade de morar com ele um tempo e aquilo foi de grande instrução para a minha vida. E graças a Deus por todas essas coisas, pelo rema, por tudo que fundamentou a minha vida, que até hoje a gente continua cada vez mais para frente e crescendo. Para frente e crescendo. Fala comigo assim, para frente e crescendo. Nunca diminuindo.
Para frente e crescendo. Esse é o lema daquele que está em Cristo, amém? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de Gessé, que também foi um daqueles que estava lá na fundação aqui logo no início, né? E a sua esposa está aqui. Muito bom ter vocês, ver vocês aqui nesse lugar. Então, glória a Deus. Queridos, eu creio, o Espírito de Deus tem trazido um grande mover nesses últimos dias. As águas estão fluindo para um avivamento desses últimos tempos, a última colheita de vidas, né, para a preparação da vinda do Senhor. Para aqueles que estão chegando, eles estão vindo nessa chuva da última hora, e para aqueles que estão já no corpo de Cristo, essa palavra ela vem para trazer você para o equilíbrio, para fundamentar e trazer você para dentro da linha daquilo que Deus quer para esse tempo da sua vida. Porque a Bíblia ela está cheia de geografia, com muitas instruções, e Deus sempre mostrando os caminhos que devemos trilhar para chegar dentro do centro da sua perfeita vontade, porque isso deve ser a nossa maior perseguição como crente, é entrar dentro da sua perfeita vontade em todos os sentidos. Primeiro, no sentido de como nos movermos nessa terra, como nos conduzirmos como luz. E em segundo lugar, com relação àquilo que nós somos chamados para fazer aqui na terra. Então, essas duas coisas devem andar paralelamente e fortemente, sendo a nossa prioridade de vida, colocando a palavra de Deus em primeiríssimo lugar, acima de qualquer coisa. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão colocando a palavra de Deus de forma secundária. Isso já havia acontecido um pouco mais lá para trás, quando nós começamos, mas hoje está muito pior, né? Hoje a gente vê as pessoas que elas se tornaram um pouco religiosas, apenas vindo na igreja nos finais de semana e imaginando que durante a semana, sem ele ler, sem estar cheio do Espírito, fazendo com que a palavra coordene, né, os seus passos, e vai estar tudo bem. Não, não vai estar tudo bem se você conduzir a sua vida dessa forma. Certamente você vai chegar no próximo final de semana para a igreja, vai continuar a mesma pessoa derrotada, nada mudou, porque apenas você pegou um lanche aqui, ou um almoço, ou talvez um grande pirão, que você ouviu aqui, numa palavra muito forte, mas aquilo não vai ser a substância necessária para todo o decorrer da semana. A concorrência aí fora é muito grande. Você tem o seu trabalho, tem as pressões que você passa no seu trabalho, tem o próprio mundo e o próprio sistema que está completamente desligado daquilo que se diz respeito à espiritualidade, à vontade de Deus, e essas coisas estão pressionando a sua mente, a sua vida diariamente, concorrendo com a palavra. E Deus me deu uma visão, antes de eu vir para cá, há um mês mais ou menos atrás, trazendo a ideia da igreja. Eu vi uma mulher que estava enterrada numa cova aberta, e estava com um concreto daqui do pescoço para baixo. Ela estava completamente concretizada, só a cabeça estava de fora, e alguém aqui atrás com uma picareta. Não sei se vocês conhecem o instrumento picareta. Ele tem uma ponta, e em cima ela tem uma coisa como uma fenda, então ela é pontuda assim, e estava cavando ao lado da cabeça dela para enterrar o resto, né? E ela, só com cuidado para não bater na cabeça dela, ela dizia assim: não bata na minha cabeça, mas ela estava consentindo que estava sendo enterrada, estava fazendo aquilo de uma forma muito consciente. E Deus me mostrou que era muita gente na igreja hoje, está sendo paralisado a vida, está com os braços e pernas e as ações completamente paralisadas, e está de forma consciente fazendo isso. Deus tem chamado, tem dado algumas instruções para que você tome algumas providências e tome algumas ações, e muitas pessoas simplesmente estão adiando para amanhã, para depois da manhã, e depois, e quando eu fazer isso, ou quando fazer aquilo, e o tempo está passando. O nosso grande Rei e Salvador está preparadíssimo para chegar, né, para vir, e as pessoas estão vivendo como se isso fosse daqui a uma eternidade. Mas é muito importante você entender que nós estamos vivendo o tempo dos últimos dias. Amém? E uma coisa que foi muito positiva, né, depois daquela visão, é que Deus me falou: você vê essa pessoa aí toda enterrada, porque tem muitas pessoas que estão assim, completamente paralisadas, desanimadas, opressas, sem vontade de ir para frente, sem vontade de vir para a igreja, não estão mais confiando mais nas lideranças, estão mais confiando mais em nada, nem mesmo na palavra. Mas ela pode ser mudada, se a sua mente for mudada, porque a única coisa que estava de fora era a cabeça, que é onde tudo começa a processar na sua vida. Se a mente for mudada,
as palavras forem mudadas, ela pode começar a falar, porque a única coisa que você precisa para sair de qualquer situação é sua voz. Mas não apenas a sua voz, mas aquilo que vai sair pela sua voz é muito importante. Porque uma palavra, quando ela começa a sair da sua voz, pode mudar a sua vida, seu ministério, sua família, seus negócios, tudo que está ao seu redor para sempre. Às vezes nós imaginamos que é uma coisa muito grande que nós temos que fazer, quando Deus apenas precisa da sua voz, da sua palavra. Por isso é extremamente importante que a sua mente esteja completamente alinhada com os planos e com os propósitos de Deus. Então, Deus falou comigo, olha, essa pessoa pode sair daí, seja lá quem for, você vai anunciar isso para a igreja, porque vão ter pessoas que vão estar lá, que vão estar nessa situação. E eu quero dizer para você que está aqui nessa situação, ou quase desse jeito, que você pode sair desse lugar apenas mudando a sua forma de pensar. E começando a falar com autoridade. Eu não sei se você lembra, mas Jesus estava dentro de um barco, e ele disse, vamos para outra margem, né? E os discípulos foram com ele. Quantos lembram dessa passagem? E no meio do caminho, né, daquelas ondas começaram a ficar muito fortes, o vento começou a ficar muito forte também, a ponto daqueles pescadores, que o pescador ele é acostumado com uma revolta, ele não, a lei dos pescadores é o seguinte, se você sai daqui para o mar e lá na frente alguém começa a engoiar ou vomitar, tem duas coisas que ele pode fazer. Um é continuar lá, né? E os outros pescando. E a outra é ele pagar todas as despesas para voltar, para ele ser socorrido. Então ele tem que pagar a despesa de todo mundo, que todo mundo vai voltar sem dinheiro, porque ele saiu de lá para pescar. Então o pescador em si, ele já é acostumado com as coisas balançando lá fora. Mas só que aquilo foi diferente. Foi algo mais aterrorizante, que até os próprios pescadores ficaram aterrados, ficaram com medo daquela situação. Então, uma circunstância muito grave, no meio de um caminho, onde o próprio Jesus estava dizendo que ia para o outro lado, que isso pode acontecer na sua vida, ou aconteceu, não sei. E no meio do caminho você imaginar que está tudo errado, acho que não é a vontade de Deus, porque está acontecendo tanta coisa assim. Quem já passou por isso? Não me fala, fica aí só guardadinho com você. Às vezes a gente vai e parece, meu Deus, o Senhor mandou eu vir para cá, o Senhor mandou eu fazer isso e aquilo, que é que está acontecendo aqui? Então foi isso que aconteceu com eles. Eles ficaram desesperados a ponto deles começarem a replicar o que a circunstância estava dizendo. Eu quero dizer uma coisa para você, que suas palavras têm muito poder, e você já sabe disso, já deve ter ouvido muitas vezes, que morte e vida estão no poder da sua língua. Quantos já ouviram isso? Então não é novidade para ninguém aqui. Então aqueles homens começaram a falar o que o diabo e as circunstâncias e os problemas que estavam lá na sua frente, começaram a dizer para eles. Eles começaram a dizer assim, vamos morrer. Não era dizer assim, eu acho que nós vamos morrer. Não, eles já disseram, nós vamos morrer. Era decreto já. E sabe de uma coisa? Se eles não tivessem acordado de Jesus, podia ser que eles tivessem, no mínimo, se afogado ali, Jesus acordado para tirar aquele povo de dentro daquela água, porque Jesus não ia morrer. Estão comigo? Porque eles disseram isso. E quando eles acordaram Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi resolver o problema. Porque ele viu que estava grave. Ele não foi perguntar o que estava acontecendo, como ele fez em algumas ocasiões. Ele já se levantou, olhou para aquela tempestade, do mesmo jeito que ela tinha uma voz dizendo, vou matar vocês. Ele disse, mas eu tenho uma voz para você também, fique quieto. Eu não sei o que é que você vai fazer na hora da circunstância. Se é dizer, circunstância, eu aceito você, ou vai dizer, ei, circunstância, comigo não. Eu sei quem eu sou. Diga comigo, eu sei quem eu sou. Diga de novo, eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. E nada vai me impedir. Então você não pode deixar as circunstâncias lhe impedir de maneira nenhuma. Seja lá para o lugar onde Deus está te enviando, elas podem se levantar. O diabo não vai ficar de braços cruzados e aplaudindo você porque você vai fazer uma coisa que é benéfica para você, talvez para a sua família ou para qualquer outra coisa. Ele vai tentar de alguma forma, através de pessoas, e muitas vezes pessoas que são da sua própria confiança, que podem estar fraco na fé naquele momento, para levantar-se contra você em oposição, para que você não chegue no objetivo que o próprio Deus falou com você. Estão comigo? Quando Deus falou com Abraão, você acha que foi fácil? Que coisa boa, Deus falou comigo, agora é só rosas. Começou logo uma grande fome na terra. Então, irmãos,
as circunstâncias, os problemas, eles existem nesse mundo. Eles estão aí, nós não podemos negar isso. Você não tem que estar se dobrando aos problemas, nem tampouco se conformando com ele, já que a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este século. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos. Então eu tenho que fazer isso. Não é uma coisa que Deus vai fazer para mim. As pessoas estão fazendo uma oração que não é uma oração que é respondida, é apenas uma oração de desabafo. Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha vida. E Deus, Ele vai estar falando para você, como Ele está dizendo agora, a minha palavra é quem vai transformar a tua vida. Porque ela vai literalmente libertar você. E conhecereis o quê? E a verdade, o que é que vai acontecer? Então, a verdade, quando você conhece e começa a colocar em prática na sua vida, ela vai causar para você, no primeiro momento, uma visão. E ele vai mostrar aonde você pode chegar. Num segundo momento, aquilo vai fazer com que você acredite que você pode chegar. Porque muitas pessoas chegaram nesse momento de olhar e ver alguma coisa. Eu vou chegar ali. Mas desistiram no meio do caminho porque eles esqueceram da segunda parte. Existe algo que eu preciso fazer. Existe algo que eu preciso fazer. Eu tenho que receber a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Então, muitas pessoas ouviram, mas poucos receberam. Sabe que receber é tão importante quanto dar? Muitas pessoas precisam aprender a receber. E a Bíblia fala sobre isso logo em João, no capítulo 1. Todos aqueles que o receberam, alguns não receberam, não tiveram nada. Mas aqueles que o receberam, recebeu o quê? A palavra, o verbo. A palavra viva no coração. Quando eles receberam a palavra no coração, a vida deles mudaram. E Deus começou a fazer algo na vida deles. Primeiro, a salvação. Porque a salvação, ou o novo nascimento, é um primeiro passo que você dá na sua vida. Quantos concordam comigo? Amém. E a gente vem cheio de coisa lá do mundo. Já lembra dessas coisas, né? Esses mais antigos sabem aí, se olhar para trás, como a gente fica até envergonhado das coisas que a gente fazia. Mas com o tempo você vai transformando a sua mente, vai mudando a sua mente, as coisas vão acontecendo, a palavra de Deus vai tomando ocasião na sua vida, vai iluminando o seu coração. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E Deus começa a iluminar você através do seu espírito. Sua mente começa a ficar equilibrada, porque a gente vem cheio de conceitos do mundo, cheio de limitações. As pessoas vêm com as limitações que talvez você ganhou na sua escola, ou talvez os seus pais que não eram ainda nascidos de novo, ou até estavam na igreja, mas em uma igreja que não pregava a palavra e ele não tinha aquela revelação toda que você realmente precisava. Ou ele estava numa igreja que pregava a palavra, mas ficava olhando o celular ou pensando na panela que estava lá na casa, que o almoço que ia fazer, eu estou na escola dominical, eu tenho que dar almoço a fulano, a ciclano, a beltano. Sabe, irmãos, isso aí não vai te salvar não, do problema que você está. Você pensar nesses 3 milhões de dólares que estão lá na sua conta, também não vai salvar você nesse momento. Eu sei que sua conta está bem gorda lá, mas não é hora de pensar sobre isso. A única hora de você pensar agora é o que eu preciso fazer, primeiro para me manter uma vida de equilíbrio e de fazer a vontade de Deus e de agradar aquele que morreu por mim, que pagou um preço, que me ama e que vai me conduzir para a eternidade. Então essa pessoa merece completamente a minha atenção. Até mesmo porque as coisas nessa terra são muito, mas muito passageiras. Estão comigo? Um dia você está lá no ventre da sua mãe, outro dia você está olhando para o ventre da sua esposa, ou a esposa está olhando para o seu ventre, e tem um menino lá, mas era você que estava um dia lá, e passou o tempo. Daqui a pouco você está olhando para os seus netos, e o tempo vai passando. A pergunta é, o que você fez durante esse período? O quanto você cresceu? O que você fez em Deus? Quantas coisas você vai ter para, quando você sair dessa vida para estar com o Senhor, quando sair desse corpo para estar com o Senhor, o que você vai carregar junto e olhar para trás e dizer, Senhor, olha o que é que eu fiz. Olha quantas vidas estão aqui. Sabe, quando eu chego nos lugares, as pessoas começam a me procurar e dizer, pastor, que coisa boa você pregou naquele dia, eu me converti, você pregou naquele dia, eu fui curado, a minha vida mudou porque eu estava frio, estava morno, aquela pregação trouxe um fogo na minha vida, eu comecei um novo tempo. Isso são as coisas que vão funcionar. E você pode fazer isso a partir de uma pessoa. Porque uma vida
vale mais do que o mundo inteiro. Se você não sabia disso, a sua vida, se você quer saber o preço, o seu preço, dá uma olhada para a cruz. É quanto você vale. Então não tem preço para você. Tudo que as pessoas pagam lá no seu trabalho não é o seu custo. Por mais que você possa receber, por mais promoção que você tenha, isso não é o seu valor. O seu valor é um preço de sangue que foi pago lá na cruz do Calvário. E Deus valoriza muito a sua vida. Ah, mas meu marido não valoriza, mas Ele valoriza. Ah, mas minha esposa não valoriza, mas Ele valoriza. Meus filhos não valorizam, mas Ele valoriza. Você tem que tirar os olhos dessas coisas. Porque talvez sua esposa, o seu marido, ou seus filhos não estejam vivendo em um bom momento. Cabe a você orar por eles. Para que as escamas caiam dos olhos. Para que as coisas comecem a ficar diferentes dentro da sua casa. Mas você precisa olhar para cima. Porque a Bíblia fala, o João, o Batista, quando ele começou a pregar, ele disse, olha, nós devemos receber as coisas que vêm do alto, não as coisas daqui da terra. Ele já estava consciente que as coisas boas viriam do alto. Aí Tiago diz assim, toda boa dádiva e todo o dom perfeito. Não é qualquer coisa, é a boa dádiva, é tudo que é a perfeição, porque Ele é a perfeição, vem do alto. E eu quero saber onde é que você está procurando as coisas para a sua vida. Está procurando nessa terra? Ou está procurando no alto? Aonde estão os seus pensamentos? Eu quero que você abra agora nós podemos usar um versículo, abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga mais alto. Glória a Deus. Não, desculpe, diga assim mesmo. Diga, eu vou mais alto. Eu vou mais alto. Eu vou mais longe. Eu vou mais longe. E eu vou fazer o meu caminho. Eu vou fazer o meu caminho. Baseado na fé. Na palavra de Deus. E os resultados, eles virão. De todas as áreas. De todos os ângulos. Ninguém poderá me resistir em todos os dias da minha vida. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou. Agora bota o dedo aqui. Mais inteligente. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quantos foram aqui ressuscitados juntamente com Cristo? Oh, aleluia. O que é que ele diz aqui? Buscai. Não, veja que não é Deus que vai te buscar, é você que tem que fazer isso. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então eu tenho que buscar com a minha mente, com os meus pensamentos, para que aquilo venha até o meu espírito. Eu primeiro devo puxar para a minha mente, para a minha forma de pensar. A minha mente deve estar completamente guardada e completamente cheia com as expressões, revelações, sabedorias e ideias de Deus. Aí você pensa, quando você pensa sobre Deus, o que é que você pensa? Como você vê Deus? Pense aí um pouco, como é que você vê Deus? Qual a sua visão de Deus? Como é que Ele é? Quando eu penso em Deus, sobre grandeza, eu vejo o que Isaías diz, Ele colocando a terra na palma da mão. Isso é sabedoria. Como é que uma pessoa pode colocar a terra na palma da mão? Tem alguma coisa que Ele faz que é muito grande. Quando eu vejo Deus, quando eu começo a olhar as coisas que Deus pode fazer, eu começo a olhar para Jesus, a vida de Jesus, a vida dos discípulos que seguiram Jesus. E Jesus chega a dizer, olha, aquele que crê em mim, fará as minhas obras. E ainda fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então, Jesus disse isso em João capítulo 14, versículo 12. Ele disse, aquele que crê em mim, você crê nele? Amém. Ele disse que faria as suas obras e ainda faria maiores. E quando fala sobre as obras de Jesus, não é apenas os feitos que ele fez, é a vida que ele levou. Porque o apóstolo João diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, quando ele diz isso, não é uma coisa inalcançável, é exatamente uma coisa que já alcançamos. Você não vai alcançar isso. Você não vai alcançar a santidade. Você não vai alcançar uma espiritualidade. Você já alcançou, você já é um espírito.
Você vai crescer espiritualmente. Você já é santo, porque tem pessoas que estão se esforçando para ser santo. Mas a Bíblia, o fato é que a Bíblia diz que você já é santo, você só precisa viver isso. Estão comigo? Existem livros e livros falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que renunciar a isso. Irmãos, simplesmente você precisa viver quem você é. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando a sua identidade estiver completamente perfeita, você não vai ter dificuldade de fazer aquilo que a palavra de Deus diz. E isso acontece no decorrer da sua caminhada. Tem crianças que estão fazendo coisas mais poderosas nessa geração do que velhos, se você não sabe. Meninos jovens estão começando a pregar. Lá onde eu estou, tem um jovem e começou um trabalho, que os Mateus e Maíla estão junto com eles lá. Ele começou um trabalho sozinho dentro de um café. Ele começou a encher aquele trabalho, as coisas começaram a acontecer. E daqui a pouco ele se mudou daquele trabalho e foi para a igreja. Se associou com o genro do Benihim. Ele teve uma ligação. Associou com essa pessoa, fez um grande evento, agora está numa igreja. Que deve ter aproximadamente, talvez, 5 meses, se eu não me engano. A igreja já tem 350 pessoas. Ele nem casado é, um jovem. Vai ser ordenado pastor agora por Benihim e o genro dele em um evento que vai acontecer por lá. E o avivamento está acontecendo. Eu fui em outro e tinha outro jovem, era a cara de Jane. Quem conhece Jane? Eu via Jane lá em cima, magrinho, 5 cultos lotados na igreja dele. 5, era de hora em hora saía um bolo e entrava outro. E o povo lá querendo entrar dentro da igreja. O próximo turno. Porque aquelas pessoas estavam energizadas, que eu quero ensinar isso para vocês hoje. Energizadas pelo poder de Deus. E é isso que você precisa pegar hoje. E o avivamento já vai começar na sua vida. Você vai ver aquela energia e você vai se sentir diferente. Você não vai se sentir mais a mesma pessoa depois que você sair daqui dessa manhã. Porque aquela força incomum vai te empurrar para frente. E para mais alto do que você está. Toda nostalgia, aquelas coisas ruins, aquela depressão, ela vai ficar insignificante a partir de hoje. A doença não vai mais ter poder sobre o seu corpo. Porque você vai ter uma consciência muito maior de quem você é e daquilo que opera em você. Sabe, desde o dia que eu entendi que a palavra de Deus, ela está lá circulando em todo o meu ser espiritual, que opera no meu corpo, e Paulo diz que eu devo fazer morrer a minha carne mortal para que a vida de Cristo comece a operar em mim, que foi exatamente aquilo que ele disse, não sou mais eu quem vivo. Era apenas isso que Paulo estava falando, eu já entendi, eu sou uma nova criatura. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nessa carne agora, eu vivo pela fé naquele que morreu e se entregou por mim. Eu não anulo a graça, porque a graça de Deus, ela opera aonde existe o poder da palavra agindo. E a graça sempre, 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 sempre te leva ao anormal. Enquanto um homem normal só chega aqui, a graça te leva infinitamente. Quando aquela pessoa olha, ele tem que olhar para você de binóculo. Porque você já passou voando. Porque a graça faz isso. Ela opera, ela ensina, ela capacita a sua vida para ir mais longe. E essa graça, ela atua juntamente com a palavra de Deus. Não existe graça sem conhecimento. Graça e paz vos sejam acrescentados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos lembram disso? Pedro falando isso na segunda carta. Graça e paz acrescentado. Então, quanto mais você conhece isso, não é um conhecimento de você entender. Existem 2 palavras para conhecimento. Epignosco e gnosco na palavra de Deus. Então, essas 2 palavras, uma define apenas aquela pessoa que entende mentalmente. E a outra define aquela que está com aquilo no seu espírito. Como aconteceu com Gaio. Se você pode colocar aí, 3 João, capítulo, só tem um capítulo, né? Versículo 2. Ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, Gaio alcançou um nível de prosperidade ou de entendimento, que essa é a ideia da prosperidade de Deus, que fazia com que ele fosse bem sucedido em todas as coisas. Ele diz: não tem maior alegria do que essa. Vamos ler isso juntos. Segura aí, eu vou voltar para esse capítulo. Eu estou vendo muita gente sedenta da palavra nesse lugar. E é um ambiente onde o Espírito de Deus pode operar livremente. Ok. Então ele diz, 3 João,
Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha o versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre. Preste bem atenção nesse versículo. Pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua. Fala comigo, tua. Diga isso de novo. Outra vez. Era a verdade de quem? Diga, era a verdade de Gaio. A tua verdade. Eu quero que você pegue isso. Porque às vezes nós colocamos a palavra ali e eu aqui. Mas não é isso que Deus quer, não. Ele quer você e a palavra como um. Aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Um só Espírito. Uma só palavra. Estão comigo? Então, a verdade fazia parte da vida de Gaio. Essa é a maior obsessão de Deus para você. É o maior desejo que Deus tem, que você comece a se ver como Ele vê você. Deus não te vê derrotado, Deus não te vê triste, Deus não te vê doente, Deus não te vê imaginando o que é que eu vou fazer, preocupado, ansioso, pensando se no dia da manhã, pensando no patrão que é chato, ou naquela pessoa que segurou a tua promoção, ou alguma coisa que está acontecendo ao seu redor. Ele não te vê desse jeito, é você que se vê assim. Eu quero dizer para você, você é que escolheu isso, Deus nunca escolheu isso para você, não. Ah, porque eu nasci não sei aonde, a minha família é isso, é aquilo, é uma confusão lá em casa que eu não aguento mais. Não, não importa o que esteja ao seu redor, meu querido. Você deve ser a influência maior. Amém. Estão aqui? Amém. O salmista nem tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, ele já disse, 1000 poderão cair ao meu lado. Não era a 10 metros de distância, não. O lado é bem aqui, ó. O lado. 10.000 à minha direita, do outro lado. Mas eu não serei atingido. Amém. Estão comigo? Amém. Você lembra no que está escrito, se passardes pelo fogo, o que é que vai acontecer? Não vai te queimar. E as pessoas têm medo do fogo. Você não tem que ter medo do fogo. Você não tem que ter medo das circunstâncias. Você não vai sentir isso se você estiver cheio da palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não sentiram o fogo. Eles entraram naquela fornalha. Eles não deixaram de passar pela fornalha. Não tenha medo, está lá a circunstância e ela está vindo em sua direção, você tem que ir. Se Moisés tivesse voltado, sabe o que ia acontecer? Ele não tinha uma história de Moisés hoje, podia ser de João, de outro cara lá, de Levi, qualquer outro, menos de Moisés. Mas ele olhou para o mar e disse, bem, Deus está dizendo, é aqui que nós vamos passar é por aqui mesmo. E sabe o que aconteceu? Não foi eles que pegaram uma canoa, e cada um pegou um barquinho e saiu lá lutando com as... Não, o mar que teve que se abrir para eles passarem. Estão comigo? Josué, discípulo dele, disse, rapaz, se Moisés fez aquilo, o que é esse rio Jordão aqui? E Josué ainda foi mais ousado. Não, vocês têm que botar o pé lá. Eu não vou falar não, vocês vão botar o pé para ver o milagre acontecer. E eles tiveram que caminhar até a beira da água, o rio Jordão, na sua força maior, que levava até uma casa se botasse lá. Eles botaram o pé lá, saíram marchando alegre, ia morrer todo mundo, porque vinham um atrás do outro, não ia empurrar para frente e ia morrer os primeiros. Mas quando eles botaram o pé, só e somente só, quando eles botaram o pé, você está ouvindo isso? É que o Jordão se abriu. Talvez você esteja esperando a coisa acontecer primeiro para poder você ir, mas isso não é fé. Isso nunca foi fé. Isso não é confiança. Sabe por que Deus exige que você tenha fé? Porque a fé significa confiar 100% em Deus. É você ver uma escada aqui, é uma passagem aqui, bem ampla, encimentada, de ponta a ponta, e Deus diz, você não vai por ali, não vai por essa corda aqui. E embaixo tem um abismo. E você confiar que o melhor caminho é pelaquela corda. Amém. E todo mundo passando por aquele caminho aí. Lá vai ter alguma coisa lá para frente que é desagradável. Deus não vá pela corda. E de repente acontece uma coisa lá naquela ponta, cai e a corda continua aqui. Isso é confiar, você entende? Algumas situações que você vai viver, eu digo para você por experiência. Você nunca imaginou que aquilo poderia acontecer na sua vida. Mas ela está acontecendo. E parece que não tem nada absolutamente a ver com o seu chamado, com o alvo que Deus te mostrou. Está tudo diferente, mas é por ali que você tem que ir.
Deus disse para Abraão, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu tenho certeza que não era a terra que ele entrou logo no início, que era a terra do inimigo. Abraão deve ter perguntado, será que Deus está me trazendo para cá, em eu fazer parceria com esse homem? Tem alguma coisa estranha aqui. Não, ele estava no caminho certo. Estão comigo? Às vezes você pode até pensar que está no lugar errado, mas eu quero te dar uma boa ideia vinda do céu. Seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Então, quando aquela circunstância estiver lá, a Bíblia diz, shalom, shalom, paz, paz, dobrada paz, tem aquele cuja mente está firmada em ti. Então, se você estiver indo por um lugar, os problemas estiverem acontecendo, sua alma meio agitada, mas aqui dentro, relaxa. Você está no ponto do milagre, está no ponto do sobrenatural. O sobrenatural vai começar a agir e operar em seu favor. Esse é o bom momento para você ver a glória de Deus agindo de uma forma sobrenatural e incomum. Estão comigo? E para isso você precisa ter a sua mente muito focada em Cristo. Agora nós vamos voltar lá para aquela passagem, porque a gente já vai para a finalização. Portanto, Colossenses capítulo 3, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2, o que é que diz? Pensai. O que é que eu tenho que pensar? Isso aqui é imperativo, não é uma coisa, não é algo que Deus está dizendo assim, talvez você faça isso, é imperativo, faça isso. Tem uma palavra no inglês que ela é fazer, e quando essa palavra é dita, normalmente se trata de algo que é imperativo ou lei, que é must. Quando fala must, então isso quer dizer faça isso. Então Deus está dizendo isso, faça isso. Estão comigo? Só assim você vai ter resultados em comum. Sem isso você não vai ter resultados em comuns. Você não pode reclamar do pastor, das pessoas, porque é uma coisa pessoal isso. Faça isso. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, por mais que elas sejam reais, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, ainda que o testemunho de um homem for confirmado, o de Deus é maior. O médico disse, está escrito, não é eu que estou dizendo não, está lá na Bíblia. Se o médico disse, câncer final, 3 dias para você. Aí você diz, ótimo, Jesus ressuscitou no 3º, não foi? 3 dias é ótimo. Se fosse 3 horas era suficiente, imagine 3 dias, é ótimo. É hora de você chegar, começar a se encher da palavra, porque a única coisa que vai te salvar naquele momento não é a emoção, não é o choro, não é ficar lamentando, é lá, Senhor, vida ou morte, eu escolho a vida. Você não tem que deixar as coisas que querem te matar, eu quero dizer isso aqui mais perto de você. Você não pode deixar as coisas que querem te matar, meu irmão. Isso não pode acontecer, nada que está causando morte na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua família, seja lá onde for, aquela morte vindo, você vai ficar de braços cruzados só dizendo, eita, olha o que está acontecendo, ou você vai tomar uma iniciativa. Você tem que se revestir com a palavra de Deus, um entendimento da palavra e começar a dizer, ei, não é assim, aqui não. Meus filhos não vai ficar com febre, nem ter virose, nem essas coisas que esses outros, cefalia, seja lá o que for, problema emocional. Meus filhos não. Não vai ser como é que chamam os, que tem eu esqueci agora, então não é para dizer, deixa para lá. Não, também, né? Autista, seja a doença que for, ele vai ser um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito. Sabe, eu vou dar um testemunho aqui da minha filha, né, que ela vai casar agora. Aí ela vai casar com um rapaz que é americano lá, ele é da Ucrânia, mas 33 anos o pai dele mora lá e nasceu lá nos Estados Unidos. Ele nem fala ucraniano, fala mais inglês do que eu. Tem dificuldade até de falar com o pai às vezes. Uma pessoa super simpática, já veio no Brasil, já fez missões no Brasil, um homem de Deus. Aí eu, conversando com ela, né, eu disse, Maíla, como é que está seu relacionamento com fulano? Falando que eu tenho intimidade da gente falar. Como é que está essa coisa assim da pegada, esse negócio? Quero saber essa coisa aí. Fala aí comigo, abre o coração. Ela disse, papai, fique tranquilo. Eu nem beijei ele.
só vou beijar na hora que for naquela hora que o pastor disser beije. E ela tem 27 anos. Vocês estão aqui? Eu ensinei isso para ela, a mãe dela ensinou isso para ela. Vocês estão comigo? Então, quando você começa a introduzir uma vida no coração daquelas pessoas que estão ao seu lado, você vai ver, e agora, irmão, como vai ser uma bênção? Ela está morando, é o lugar onde ela ama, ela está realizada com tudo que está acontecendo. Ela não quer de jeito nenhum ir para lugar nenhum. O melhor lugar da vida dela é aquele. Ele está auxiliando esse rapaz, né? Ela e Mateus, que está começando essa igreja lá. Eu disse para ele, eu sei o que é que está acontecendo. Eu já passei por isso lá atrás. E Mateus disse, papai, eu estou fazendo aquilo que você fez lá com o pastor Bud. É lindo demais você ouvir isso, né? Os dois, irmãos, nessa mesma pegada. Eu louvo a Deus porque eu fico despreocupado. Eu não vou dormir pensando, o que é que meu filho está fazendo, minha filha lá. Não me preocupo com isso. Porque eu sei o que é que eles estão fazendo. Eles estão fazendo a palavra de Deus se cumprir na vida deles. Vocês estão comigo? Então, quando você começa a ter essa cultura, você tem que aculturar isso dentro da sua casa. Trazer a cultura da palavra para dentro do seu lar. Isso é mais importante do que 10 milhões na conta. Traga aquilo para a sua casa. Sente aqui, meus filhos, eu quero me arrepender porque eu dei mau exemplo, eu fiz isso aqui, eu gritei com sua mãe, eu fiz um monte de besteira, mas hoje está mudando. Eu quero uma nova chance. Deus me deu, eu quero que vocês me dêem também. Eu quero ser melhor a partir de hoje. E mulher do mesmo jeito. Eu gritei com meu marido, eu fiz tanta coisa ruim com ele, estou botando na culpa, porque às vezes a mulher faz isso, né? Ela pega uma carga de todas as insatisfações, aí a pessoa que está lá ao lado dela é o maridão, né? Aí ela pega e não tem ninguém para jogar, ela bota na cabeça dele assim, diz, é você o culpado. Aí às vezes o marido diz, rapaz, eu sou culpado até pelo governo de Lula, né? Desculpa. Estão comigo? Gente, quando você renova a sua mente, sua vida vai ficar melhor. A Bíblia diz que a boa, agradável, finalmente a perfeita vontade de Deus tem que se cumprir na sua vida. Você tem que entrar nessa perfeita vontade e viver alegre, irmão. Deixa quem quiser ficar triste. Ah, mas tem um negócio, pastor, que vai me causar muita tristeza, porque foi um impacto. Tudo bem, é um impacto, aquele pensamento chegou naquela hora, eu não esperava isso, aí dá aquele impacto. Mas depois você pensa, peraí, se eu ficar pensando nisso, o que é que eu vou ganhar? Eu tenho que mudar essa situação. Aí você vira rápido a chave e começa a dizer, isso não vai ficar assim, eu não vou deixar isso influenciar a minha vida, eu não vou ficar oprimido, nem ficar agarrado nesse pensamento ruim o resto da minha vida, porque isso vai atrasar. Eu vou olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e vou continuar, porque eu estou indo. Diga, eu estou indo. E vou chegar. Diga de novo isso, eu estou indo. E vou chegar. Porque eu vou no nome de Jesus. Com os pensamentos do Pai. Eu chegarei lá. Eu sou mais que vencedor. Tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Eu amo ganhar almas para Cristo. Eu sou um ganhador de vidas. Eu sou um ganhador de almas. Eu vou ganhar pessoas para Cristo. Eu vou ser o maior influenciador da minha geração. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero, aonde você está, eu quero liberar essa unção sobre a sua vida. Levante suas mãos nessa hora. Obrigado, Espírito Santo. Fica nessa mesma condição de receber. Lembra, eles estavam em Pentecostes, todos com expectativa. Algo vai acontecer comigo. Algo vai acontecer comigo. Essa é a expectativa nesse momento. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela aquela nuvem cheia com o teu poder, com a tua glória, enchendo esse lugar. Agora mesmo, vai pegando, ela já está indo até você, já está chegando o vento do Espírito, o vento da glória, o vento do Espírito, o vento da glória. Vai, Senhor, enche, toca, move agora na vida de cada um. Receba agora aí atrás, no meio, pelas pontas, por todos os lados. Aleluia, toca, Senhor. Receba, seja cheio.
Pega isso, pega isso, pega isso. É o Senhor que está te entregando. Aleluia, obrigado, Pai. Andaramana sorerebia, andaramana. Lerere angorobodocera, manala serere andaramanayana. Ora mama sogorobode que bebia mamana barasi. Oh, aleluia. Um novo tempo na tua vida. Um novo tempo na tua vida pessoal. Um novo tempo. A graça de Deus está ficando agora mais poderosa. A operação dessa graça na tua vida. A operação do Espírito de Deus. A tua mente transformada, mudada. Aleluia, apontando para o destino que Deus quer para você, para o caminho que você deve ir, e nada nem ninguém poderá te resistir, nada nem ninguém poderá te resistir. Aleluia, obrigado, Senhor. Enche eles, Pai. Diga, eu recebo pela fé, em nome de Jesus. Já é meu, já é meu. Ah, obrigado, Pai. Eu sou mais que vencedor em todas as coisas. E ponto final. Amém. Você pode se sentar no seu lugar. Tem alguém que está no nosso meio que nunca fez Jesus seu Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Essa é uma grande oportunidade. Eu quero orar contigo, se você estiver aqui assim. Ou se tem alguém que está com alguma doença, especialmente aqueles que estão tomando remédio há muito tempo e está aí danificando as outras áreas da sua vida. Você crê que pode vir aqui e ser curado? Essa é a sua oportunidade. Se vier, venha crendo para sair daqui realmente livre desse mal. Tem alguém com alguma doença desse jeito? Se tiver, venha na frente, nós vamos orar. Venha. O que você tem? Transtorno bipolar desde meus 15 anos. Ok. Sabe que isso foi causado por algo, né? Feche os seus olhos. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Não existe nada que seja oculto aos teus olhos, nem grandioso demais que não possa ser ajustado. Espírito Santo, eu sei que você está aqui. E também sei que essa moça não vai voltar para casa do jeito que o diabo fez com ela desde 15 anos. Eu creio, Senhor, que esse mal é o último dia no corpo dela. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade agora. Espírito maligno de confusão mental. Espírito maligno de destruidor de raciocínio. Espírito familiar. Espírito maligno de transtorno bipolar. Saia dessa vida agora. Saia, saia, saia. Não volta mais, vai embora. Fora. É uma ordem, nunca mais volte. Eu libero a unção sobre os neurônios. Eu libero a unção sobre o cérebro. Eu libero a unção sobre os comandos desse corpo. Seja curado agora. Revitalizador no nome poderoso de Jesus. Entrando nas entranhas, Senhor. Nas entranhas. Nas entranhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Deus Todo-Poderoso e mais do que o suficiente. Aleluia. Ela está livre. 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 É assim que Deus quer você. Livre. Completamente curada. Completamente curada. Glória a Deus. Diga, eu estou
curada. Diga de novo. Diga 7 vezes agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu pergunto a você, você está o quê? Agora. Glória a Deus. Novo tempo na tua vida, viu? Novo tempo. Glória a Deus. O que a senhora tem? Dor no pescoço. Aqui nessa. Na nuca. E o quê? E nunca passou essa dor. Ok. Ela tem uma dor na nuca, está tomando remédio e não está adiantando de nada, ok? Então, quantos creem que ela vai ser curada hoje? Em nome de Jesus. Oi? Eu tenho artrose. Artrose nas pernas, todo o corpo. Ok. 88. A senhora tem 88 anos. Então, não precisa ter artrose só porque tem 88 anos. Podia ter 100. Abraão tinha 100 e fez um menino, né? A senhora é um pouquinho mais nova do que ele. Então, fique tranquilo. Não precisa ter artrose, não. Levante sua mão. Esqueça essa história de idade. Tá certo? Deus é mais velho do que a senhora. E Ele quer a senhora bem. Andando, caminhando com seus filhos, com os netos. Quer você bem. É só isso que Ele quer. A senhora aceita isso? Esse é o presente da senhora nessa manhã. Veja os seus olhos. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, solta essa coluna, solta esses ossos. Espírito familiar de enfermidade, sai agora. Sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro ela livre, livre completamente. Obrigado, Senhor, a liberdade, começando no alto da cabeça e indo descendo, descendo, descendo até o dedo do pé. Vai agora. Vai agora, entrando nos ossos, entrando em todo canto. Liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade desse mal, liberdade desse mal. Não mais em parte nenhuma desse corpo. Completamente, completamente, completamente livre. Agora eu libero a revitalização e o poder do Espírito. Seja curado em nome de Jesus. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Receba agora, receba agora. Receba agora, receba agora. Agora deixa sua cabeça molinha aí e confia em mim. Ok. Tá doendo? Sim ou não? Ah, não, né? Oh, tá estralando. Fazia isso antes? Faça aí. Opa, olha. Olha, faz tempo que essa mulher tava ruim, essa irmã, essa amada irmã. Agora balança a minha cabeça, faça assim. Sim. Na frente. Assim para lá, para o outro. Todos os movimentos normais. Tá doendo alguma coisa? Zero de dor. Oi? Só está estralando. Oh, coisa boa. Vamos lá. Vem cá. Vamos fazer um exercício aqui. A senhora vai se baixar aqui agora. Assim. Vamos baixar. Ok, vamos lá. Isso. Agora levanta. Oh. De novo, de novo. Oh, glória a Deus. Vá até embaixo, até embaixo, até embaixo. Até embaixo, olha lá. Assim. Vamos, vamos, vamos. Oh, glória. Levanta agora. Eita, doeu alguma coisa? Zero de dor. Glória. Aleluia. Diga, eu estou curado. Ande agora. Ande. Pode andar. Ande com fé. Vamos para lá agora. Vamos andar mais rápido, porque está muito devagar. Não, não vai pegar não. A senhora vai andar só. Vamos embora. A senhora está curada. E a senhora está o quê? Está o quê? Diga, estou curada. Estou curada. Vamos lá. Diga. Vamos lá agora. Mais rápido, está muito devagar. Uma menina como a senhora, que é isso? Oh, agora! Passo elegante! É passo de moça! Vou voltar para lá, vamos lá! Eita, coisa linda! Glória a Deus, aleluia! É isso aí! Glória a Deus, obrigado! Pode sentar. Deus é bom, amém? Pode sentar, minha filha. Uma bênção. Testemunhe isso, viu? Há muita gente. E só aceita. A senhora está o quê? Curada. Diga, eu estou curada. Estou curada. E estou curada. A senhora está o quê mesmo? Agora. Pode ir. O que você tem? Eu fiquei 30 dias afastada pelo psiquiatra do meu trabalho. Eu fui até ele, relatei tudo que estava sofrendo. Ele
passou a medicação, mas eu não tomei a medicação. Fiquei em oração e afastada. Então estou retornando ao trabalho amanhã. E o que é que a senhora tem? Lá no trabalho, eu estava sentindo, era forte, dor de cabeça assim. Ainda está com dor de cabeça? Não tem mais. Só que essas dores, elas se espalham no braço, atrás do braço, esse braço direito, mais surgiu. E medida de trabalho, isso gerou uma ansiedade, eu saí chorando da escola. Entendi. Mas estou aqui firme. O que a senhora precisa agora? O que é que a senhora quer que eu faça? Eu já estou curada, eu quero só complemento. Ok, então a senhora já está curada. Diga, eu estou curada. Levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela renovação da mente dessa senhora. E que nunca mais, Senhor, o diabo a pegue nessa área que pegou há um tempo atrás. Que ela comece a viver a melhor vida da sua vida desse dia em diante. E que a saúde divina esteja literalmente operando e energizando o seu corpo do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu declaro que ela está curada literalmente e esse mal nunca mais voltará, em nome de Jesus. Amém? Então, vai nessa confiança. Você está curada, tá certo? Amém. O que você tem? Nas minhas costas, aqui nesse Certo. Debaixo dessa... Entendi. Está tomando remédio para isso também? Ok. 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 Vamos orar por ela, amém, irmãos? Glória a Deus. O corpo de Cristo, quando está doente, os outros se juntam para ajudar. É isso que temos que fazer, amém? Então, essa senhora não vai para casa desse jeito. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma coisinha aqui. Bota seus dedinhos aqui. Entra esse... Assim como está o meu pé. Não, esse risquinho aqui. Isso. Isso. Agora a senhora vai fazer assim com a sua mão. Do jeito que está a minha aqui, ó. Fecha aqui, essa daqui. Aqui. Isso. Bem fechadinho. Empurra para frente, reto o seu braço. Reto com o seu nariz. Deixa bem reto. Agora fecha. Está reto mesmo? Retinho, retinho. Ok. O braço é esse, é? Esse lado aqui? Vou lhe mostrar aqui uma coisinha. Deixa molinha aqui essa parte. Fica assim, deixa essa parte mole aqui. Essa parte aqui, deixa mole. Essa aqui. Isso. Isso. Olha, tem um pequeno desvio exatamente nesse lado aqui. Tá vendo? Abre aqui. Em nome de Jesus. Tudo que causou esse mal, saia e não volte mais. Vai embora. Eu chamo a existência agora esse braço vindo normal, crescendo e ficando igualzinho o outro. Igualzinho o outro. Em nome de Jesus. Agora, faça assim. Assim. Ponto para baixo. Levanta aqui. E faça a mesma coisa de novo. Fecha assim. Bata aqui. Pronto. Agora dê uma olhadinha. Abra. Agora veja. Opa, peraí. Em nome de Jesus, cresça. Venha pro lugar, rapaz. Agora. Veja agora. Veja agora. Fecha. Glória a Deus. Tá vendo, gente? Tem coisa mais linda do que isso. Eu viajo o mundo para ver isso. Glória a Deus. Vem cá. Glória a Deus. Na sua vida. Amém? Você está o quê? Opa! Gente, muito obrigado. Ah, tá. Tem uma pessoa que está vindo para orar. Eu vou aguardar. Enquanto isso, eu quero dar um testemunho. Quando cheguei agora,
Uma pessoa chegou para mim: pastor, você se lembra de uma senhora que você orou, que era esposa, acho, de um pastor auxiliar, eu não sei, eu não lembro exatamente, eu também não quero expor porque ela não me deu autorização para mim falar o nome dela, mas ela pediu para mim orar por ela no particular. Ela disse assim: pastor, eu sou cega do olho, acho que era do olho direito. Ninguém sabe disso porque meu olho, você olha, é normal, o olho dela não tinha nenhuma dificuldade. Eu quero que você ore, eu creio que você é curada. E sabe, irmãos, eu orei para aquela mulher e ela foi curada. A vida inteira ela só via com o olho, mesmo o outro aqui normal. E agora aquela mulher estava completamente curada. Aí me lembraram isso agora. E eu fiquei pensando, quantas pessoas não estão vivendo desse jeito? Parece que está tudo normal, mas não está. Mas desse dia em diante, a normalidade divina está chegando na sua vida, amém? E olha, essas coisas não acontecem só comigo. Você pode olhar para mim e pensar: rapaz, esse é o super pastor. Não sou não, isso é mentira do inferno. Eu sou só alguém que acredita como você se acreditar. Porque um dia eu estava aí nesse banco sentado, ouvindo um bom pregador como eu, e eu tomei uma decisão. A decisão é sua a partir de hoje. Se você quer ver as coisas acontecendo na sua vida, tome a sua própria decisão, amém? E você vai ver pessoas se alegrando no mundo inteiro, amém? Pode vir, minha filha. O que essa fofinha tem? Ela tá aqui fora já tem um tempo, mas aí ela gripa, ela Febre? febre, vomita, muito Febre? catarro aqui. Ok. Oxe, fofinha, tão linda. Eu vou pegar aqui nessa bochechinha. Posso orar por você? Eita, coisa linda. Vamos orar por ela, amém? Pai celestial, tua palavra diz: deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E o diabo está querendo interromper na vida dessa criança com essa enfermidade. E Senhor, nós vamos interromper a vida dele agora. É na autoridade do nome de Jesus que eu ordeno agora tudo que causa esse sintoma, febre, gripe, falta de apetite, seja os sintomas que estiver ocorrendo no corpo dela agora, pare de agir, vá embora. Toda causa desse mal, eu declaro esses brônquios limpos, toda essa secreção saindo, sumindo, absolutamente. Obrigado, Pai, pelo teu poder entrando agora e limpando os brônquios. Oh, obrigado pela revitalização. Seja curada, minha filha. Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai, pelo teu poder entrando. O poder de Deus está entrando. Amém, mãe? Está entrando. Se ligue com ela agora em espírito. Sua fé operando, movendo o corpo dela também. Isso mesmo. Obrigado, Pai. Livre. Não tenha mais medo. Não fale mais que ela está desse jeito, porque eu creio que ela está curada. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, gente, eu agradeço a Deus. A última vez que eu vim no Janga, ainda era numa casa, eu nem me lembro onde era, não sabia onde era. Tive um pouco de dificuldade para chegar, aquelas bicicletas ali, né, para chegar de lá para cá. Mas que povo lindo, sedento, amável. A gente sente no Espírito e eu louvo a Deus pela vida de cada um. Muito obrigado por me receber, pastor.